Expressões, quando comemoro um gol, quando tenho frustrações, quando falo palavrão ou assovio de alegria, quando mordo um picolé ou discuto com a família. E cê já se perguntou a força das palavras e o que você semeia quando sua boca fala. Não fale pra murmurar, fale pra agradecer. Se não for pra edificar, é melhor cê nem dizer. Quando penso em murmurar, invejar, reclamar, permaneço em silêncio mesmo querendo falar. Minha boca quer cantar, minha boca quer gargalhar, minha boca quer gritar quando penso em me calar. Boca grande, minha boca grande, nossa boca grande, fecho minha boca grande. Me observa, quase tô distante pra não abrir errado essa minha boca grande. Uau, que Deus. Olá galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Pastor Taveira Júnior, eu sou pastor da IBB, né? Antiga igreja do pastor Maicon, trabalhou com a gente aí, foi um grande amigo meu. E é um privilégio para mim poder estar compartilhando com vocês. Ele pediu para que eu gravasse essa pregação, eu estou numa viagem, estou em São Paulo, aproveitei a TV do hotel que a gente está hospedado e estou gravando aqui para compartilhar com vocês sobre esse tema, que é um tema muito especial, é um tema muito interessante que fala sobre eu e a minha boca grande, como a gente enfrenta dificuldades com a nossa forma de falar ou como a gente fala com as pessoas. Primeiramente, eu quero compartilhar esse texto contigo, que diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Esse texto está lá em Tiago 3:5. Não sei se o pastor Marcos deve ter falado com vocês, mas provavelmente sim. Fala da importância que a língua tem para amaldiçoar ou para prejudicar a vida de alguma pessoa ou de várias pessoas, e como a língua ela pode destruir uma pequena parte do nosso corpo, pode destruir, causar um incêndio em proporções aí gigantescas e ter coisas que a gente não consegue mais remediar. Por isso é muito importante a gente tomar muito cuidado com a língua, é muito importante a gente tomar muito cuidado com a forma como a gente lida com as questões, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Beleza? Hoje o meu tema, o assunto que eu tenho para falar com vocês é eu e a minha mania de criticar. Cara, é muito sério a crítica. Lidar com a crítica é uma coisa muito complicada porque ela nos faz, traz muitos problemas. Eu vou mostrar para vocês ali, eu não quero dar spoiler, a gente vai vendo conforme vai passando os slides, mas a crítica é algo que a gente usa às vezes numa proposta interessante, querendo ajudar, querendo parecer legal, querendo parecer gente boa, mas como a gente viu no texto de Tiago ali, ela pode destruir se a gente usar ela de forma errada. Agora, o que é crítica? Vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma crítica, o que são críticas, o que as críticas podem, ou como as críticas podem afetar e influenciar a nossa vida. Primeira coisa, a crítica é uma espécie, presta atenção, de falta de gratidão ou falta de contentamento. Então a crítica ela surge muitas vezes porque a gente não é grato pelas situações ou a gente não consegue ser contente com as coisas. Então eu não consigo viver bem com a minha vida, eu não consigo estar legal com a minha vida, eu não consigo me sentir em paz, de boa. O que eu vou fazer? Eu vou criticar os outros. Eu vou ver no outro, vou ver nas outras pessoas os problemas deles, os erros deles, as falhas deles. Eu vou falar, tá vendo? Fulano é assim, ciclano é assim, tá vendo? A vida é assim, o mundo é assim. Então eu, ao invés de olhar para mim e lidar com a minha questão, com a minha falta de amor, com a minha falta de contentamento, de nunca estar satisfeito com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu, eu prefiro olhar para o outro e criticar o que ele está fazendo. E ver, olhar para ele e criticar as atitudes dele. Eu acho muito legal, eu ouço algumas podcasts, algumas coisas interessantes sobre esses assuntos, e um cara fala uma coisa muito legal assim, que quem é criticado é porque está fazendo algo. Né? A crítica ela acontece por alguém que está fazendo algo. Então, pessoas que são muito criticadas, também são muito amadas, elas estão ajudando muita gente. Por isso elas também são criticadas. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia, como isso é pura verdade. Outra coisa sobre a crítica. Pessoas que gastam tempo criticando, perdem tempo de crescimento. Então, você está insatisfeito com a tua vida, eu estou insatisfeito com a minha vida. Ao invés de crescer, ao invés de correr atrás, de fazer valer, de estudar, de preparar, de buscar um relacionamento com Deus, de viver uma vida com Deus, o que eu faço? Eu perco tempo criticando o outro. Então, o que acontece? Eu gasto meu tempo precioso que era para eu estar estudando, para eu estar investindo em mim. E quando eu falo estudando, não é faculdade, não é só
colégio. Não, cara, ler, desenvolver, ter um relacionamento com Deus, estudar a palavra. O que eu faço? Eu prefiro pegar esse tempo e usar ele para criticar outra pessoa, para xingar outra pessoa, para olhar para o erro da outra pessoa ou para querer ajudar a outra pessoa. Falando em ajudar, existem críticas e críticas. Você deve estar pensando assim, bom, Taveira, então chegou a minha hora, porque o que você está falando é o seguinte, que existem críticas que são aquelas famosas críticas construtivas, que a gente quer usar e quer falar, não, veja bem, eu estou falando isso para que você melhore. Eu já ouvi muito isso e eu já fiz muito isso. Falar, olha, eu tenho uma coisa para dizer, cara, eu quero que você melhore. E isso realmente é muito bom, isso realmente é saudável, isso realmente é produtivo, certo? Só que a gente precisa tomar cuidado na forma como a gente vai fazer essa crítica. E existe a crítica que está maior aqui no slide, que realmente é aquela crítica que a gente faz só para reclamar, só para falar mal, só para xingar, só para ver defeito, só para ver erro na vida dos outros, tá? Então existem essas duas formas. Eu vou abordar um pouco mais a questão que está mais norteada para a gente. Porque a gente está muito pronto para apontar os erros dos outros e dificilmente a gente está pronto para incentivar os outros. Vou dar um exemplo bíblico aqui rapidamente, não é onde a gente vai abordar, não é o texto que a gente vai ler, mas é um exemplo claro disso. Esse críticas amarelinha, vamos pensar assim, positiva, é o exemplo do profeta Natan com o rei Davi. Né? Ele vê que o rei Davi comete um erro, comete um pecado, Deus exorta, mostra para Natan isso, e Natan vai na direção de Davi, e Natan começa a conversar com Davi. Natan, então, critica Davi, critica a postura de Davi, para que Davi busque um arrependimento, para que Davi busque uma reconciliação. Enquanto esse outro texto aqui, o críticas aqui diferente, a gente vai ver logo a mais, mas só para você entender essa diferença, tá? E tem algumas outras peculiaridades também, como por exemplo, Natan, quando vai criticar Davi, ele vai criticar onde? Em secreto, os dois juntos. Então, por quê? Porque Natan não quer que as pessoas vejam que Natan é o cara, que Natan sabe o que está falando, que Natan está chamando a atenção de Davi. Não, porque o propósito da crítica de Natan é que Davi cresça. E não é que Natan se pareça sábio, Natan se pareça autoritário, inteligente. Então tem algumas questões aí muito legais, eu te desafio a pesquisar, ler, estudar, ao invés de perder tempo criticando os outros. Mas vamos seguir aqui. Bom, e o maior problema de quem vive criticando é que não consegue se olhar no espelho. Além de a gente não ter tempo para crescer, a gente também tem dificuldade de se olhar no espelho. A gente não consegue ver as nossas falhas. Por quê? Porque a gente está tão preocupado, ou muitas vezes a gente imprime nos outros as nossas falhas e critica os outros. A gente olha para o defeito dos outros. Quer ver uma prova real disso? Essa pergunta aqui, ó. Quantas vezes você criticou a si mesmo essa semana? Essa semana que a gente está agora. Quantas vezes você parou na frente do espelho e falou, Taveira, fulano, ciclano, você é isso, você é aquilo, você está enfrentando isso, você está com esse problema. Talvez você deve ter feito isso, talvez eu deva ter feito isso, e realmente eu fiz algumas vezes. Mas vamos comparar agora essa autocrítica com a quantidade de vezes que a gente criticou outras pessoas. Com a quantidade de vezes que a gente falou de outras pessoas, com a quantidade de vezes que a gente olhou para as outras pessoas e falou, ó, tá vendo, isso aí é um problema, tá vendo, isso aí é aquilo. Então, cara, crítica, infelizmente, ela tá rondando a gente o tempo inteiro. Agora, vamos diretamente para o texto e a gente vai tirar algumas lições sobre críticas. Eu quero trazer algo bem prático para vocês nessa noite, nesse dia. Eu quero trazer algo bem prático aqui, bem objetivo, para que você realmente saia daqui com conteúdo legal, com uma reflexão positiva de Deus para abençoar a sua vida e para, em nome de Jesus, te transformar numa pessoa que vai abençoar ao invés de só semear o mal. Vamos abrir lá? Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50. Abre aí, Lucas capítulo 7. Eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns trechos e aí eu vou comentando, tá? O contexto, só para você entender, porque eu não vou ler tudo, espero que você dê um pause aí no vídeo, se você estiver vendo, pause ele, leia o texto inteiro e depois você volta, beleza? Jesus, ele é ungido por uma pecadora aqui, ele vai na casa de um fariseu chamado Simão, ou Simeão, para algumas versões, e lá ele chega na casa do fariseu, está todo mundo em volta da mesa, Jesus se senta em volta da mesa, e uma pecadora vai na direção de Jesus, ela quebra um vaso de alabastro, ela derrama perfume nos pés de Jesus, junto com lágrimas, ela lava os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus,
ela seca os pés de Jesus com o cabelo, e depois ela beija Jesus, né, em sinal de honra e respeito, e Jesus então perdoa o pecado dela, Jesus cuida dela, mas os fariseus ali ficam reclamando, os discípulos falam que o vaso devia ser quebrado não devia ser quebrado, porque era um desperdício, deveriam usar o dinheiro para outra coisa. Eles estão criticando a ação da moça, enquanto Jesus olha com um olhar diferente. Com isso, com base nesse texto, eu quero tirar algumas lições para a gente. Primeira lição é a seguinte: bons propósitos enfrentam críticas. Vamos ler o texto, versículo 37 e 38. Diz assim, ó: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que quando a gente tem bons propósitos, a gente está disposto a enfrentar muitas críticas. Essa mulher, o próprio texto fala, uma pecadora, ela decidiu, ao saber que Jesus estava na casa de um fariseu, e você já deve ter uma experiência cristã, um conhecimento bíblico suficiente para entender que o fariseu era um cara experiente na lei, mestre da lei, e o propósito dele, o prazer do fariseu era encontrar falha nas pessoas e dizer o quanto erradas elas são. Por isso que Jesus é tão inimigo dos fariseus, porque ao invés de acusar apenas as pessoas, Jesus cura e transforma as pessoas. Então a mulher, ela vê que Jesus está na casa de um fariseu e mesmo assim, sabendo que automaticamente ao entrar naquela casa, ela seria criticada, ela seria xingada, ela decide enfrentar e seguir. Por quê? Porque o propósito dela era encontrar Jesus. Então uma coisa interessante para a gente aqui, se Jesus for seu principal propósito, críticas não serão um problema. Essa é a primeira verdade que eu quero que você tire. Quando você tem Jesus como teu foco, quando você tem Jesus como a pessoa principal na sua vida, críticas não vão ser problema. Você vai enfrentar essas críticas, você vai enfrentar essas dificuldades. Eu, como pastor, muitas vezes acordo desanimado ou vivo desanimado em algumas situações. Por quê? Porque eu vejo muitas críticas a mim, a colegas, a pessoas que estão trabalhando, que estão tentando fazer seu melhor, né? E a irmãos mesmo da igreja. A gente consegue perceber essas situações e a gente fica muito chateado, muito desanimado. Mas o que acontece? A gente entende que o propósito pelo qual a gente foi chamado a ser um cristão, a viver o cristianismo, é muito maior do que as críticas que a gente recebe. Então a gente continua, então você continua sendo cristão. Você que se converteu, você que está chegando na juventude agora, você que está fazendo parte do Braves agora, ou da sua igreja agora, cara, isso é muito verdade, porque você pode sofrer muitas críticas das pessoas de fora. Ah, olha lá o crentão, olha lá a querentona, olha lá a menina que agora que quer seguir a Jesus, que quer ser crentinha. Cara, essas críticas, elas serão... o C.S. Lewis fala muito sobre isso no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre o capítulo da fé. Ele fala que se a tua fé é genuína, se o propósito principal da tua crença, da tua religião, do teu cristianismo é Jesus Cristo, essas críticas, elas não vão te derrubar, elas não vão te jogar para baixo, elas vão fazer com que você... elas vão passar batido, na verdade. E você vai continuar porque o seu foco está no propósito, tá? Ok, mas esse não é o foco. O foco é eu como um crítico, não como um criticado. A diferença é essa. Eu não quero hoje ficar falando aqui, porque o mundo vai te perseguir. Não, eu quero que você pense na sua boca grande, eu quero pensar na minha boca grande e como eu, um crítico, como eu lido com isso. E aí a gente entra na segunda característica, que é um sobrenome para os críticos aí, que são os caçadores de pecados. Olha só o que acontece no versículo 39 do texto. Ao ver isso, a mulher beijando os pés de Jesus, enxugando, limpando com suas lágrimas, enxugando com o cabelo, o fariseu que havia convidado disse para si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Cara, pessoas assim, caçadores de pecados, são aqueles que sempre estão prontos para alertar as pessoas do pecado delas.
Talvez na sua igreja, ou talvez você seja um desses caras. Que você olha mais para o pecado dos outros, você olha mais para a falha dos outros, você olha mais para o erro dos outros e fala, olha, se o pastor soubesse quem essa menina é, ele não falaria com ela. Se o pastor soubesse o que esse cara fez, ele não falaria com ele. Se o pastor soubesse, essa equipe que está trabalhando com ele, esses voluntários ou esses outros pastores que trabalham com ele, se o pastor soubesse o que aconteceu com eles... É muito engraçado isso porque a gente vive isso o tempo inteiro. Eu sou pecador, você é pecador, somos falhos e a gente carrega conosco marcas dos nossos pecados, marcas dos nossos erros. Mas sempre, infelizmente, os caçadores de pecados, quando eles têm uma oportunidade, eles aproveitam essa oportunidade para marcar você. Ou para falar do seu pecado, seja para você ou seja para outra pessoa. Tá? E aí a gente vai observar algumas características mais negativas dos caçadores de pecado. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque se você se identifica com isso e eu me identifico com algumas dessas situações, eu tenho que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja esse tipo de pessoa que está mais preocupada em olhar o pecado dos outros, olhar o erro dos outros, do que ver o que elas estão fazendo de novo ou o que elas estão experimentando com Jesus. Tá? Olha só, o caçador de pecados é o crítico dos erros e nunca alguém que vê a mudança. Ele não se preocupou com a postura da mulher, com a coragem dela de enfrentar as situações, de enfrentar um monte de homem ali, num contexto cultural completamente diferente. Não tenho tempo para ficar falando sobre isso, gostaria, mas não tenho. Ele não pensou em nada disso, ele simplesmente olhou e falou, essa mulher é uma pecadora. Se Jesus soubesse, ele não estaria com ela. Olha como o caçador de pecados age, ele está mais preocupado em ver a crítica dos erros, em criticar os erros, do que ver alguma mudança. Esse texto de Gálatas é muito sério, porque é um texto que muitas pessoas conhecem, muitos de nós conhecemos, só que a gente não percebe na segunda parte do texto. Paulo fala assim, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí você fala, cara, ame o seu próximo como a ti mesmo, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, eu me amo, então eu preciso amar o meu próximo e tal. Mas ele fala o seguinte, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Como eu posso dizer que eu amo o meu próximo, que eu amo o outro como a mim mesmo, se eu estou sempre procurando como crítico, como caçador de pecados, uma oportunidade para morder essa pessoa, para devorar ela, para destruir a reputação dela, para destruir o histórico dela, para destruir a nova vida dela. Tão perigosa é a forma como a gente age com as nossas críticas. E o pior é que eu sou tão, desculpa a palavra, mas eu sou tão burro, que eu vou criticar a pessoa e eu não percebo que o texto está falando que eu não estou destruindo a ela, mas a gente está se destruindo mutuamente, porque o tempo que eu perco criticando ela, eu destruo a mim, eu vou criando marcas em mim, eu vou machucando a mim mesmo. É muito complicado. Agora, por que a gente critica? Quais são os motivos? Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. Quais são os motivos? O que faz a gente criticar outras pessoas? Eu quero que você reflita com isso, talvez você vai estudar isso depois no seu grupo pequeno, com alguns amigos, senta com eles e fala assim, por que a gente critica tanto? E a gente conversando, a gente chegou em algumas palavras. Primeira delas, inveja. A gente critica porque a gente não tem aquilo que o outro tem. Antigamente, faz acho que uns 4 anos, eu tive uma conversa muito séria com um pastor amigo meu, o pastor Felipe, um amigão meu, brother mesmo, e a gente se viu criticando muitas igrejas. A gente se viu criticando muitos ministérios, muitas denominações. A gente olhava para aquela igreja e falava, tá vendo? Essa igreja tem um problema. Tá vendo? Também tá assim porque eles fazem isso, porque eles se vendem, porque eles têm o evangelho ralo, não sei o quê. E a gente perdia muito tempo criticando esses caras. Falando, esses pastores aí também não são teologicamente corretos, eles não são bíblicos, e a gente olha para aquilo e a gente vai construindo aquilo. No fundo, Deus falou muito claro com a gente começou a perceber que o que a gente estava vivendo não era o que a gente estava vendo, na verdade não era o problema daquelas igrejas. A gente estava construindo dentro de nós uma inveja, porque essas pessoas estavam fazendo algo, estavam servindo, talvez da forma deles, da maneira deles,
Só que o nosso propósito, ao invés de fazer o nosso, de correr atrás do nosso, a gente estava mais preocupado em criticar eles. Porque eu, na minha igreja, tinha só 20 jovens, enquanto na igreja dele, ele tinha 150 jovens. E aí eu olhava e falava, também, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Então eu e meu amigo, o pastor Felipe, a gente decidiu fazer uma coisa. A gente falou assim, cara, vamos assumir o compromisso de não criticar mais essas igrejas. De não criticar mais essa galera, esses pastores, e tentar sempre olhar e ver o que é positivo naquilo, o que está trazendo resultado, como eles estão alcançando esses resultados, seja no evangelismo, seja na multiplicação, seja no crescimento da igreja, e como a gente pode alinhar o bom deles e o bom nosso e crescer também. Aí a gente lembrou daquele texto de Paulo, aos Filipenses, que ele fala, olha, veja tudo, experimente de tudo, mas retenha o que é bom. Reter o que é bom é não ficar criticando o resto, é olhar para os pontos positivos e trazer isso para dentro de nós. Só que o crítico não, o crítico ele está preocupado com a inveja. Por quê? Porque ele quer ter o que o outro não tem. Então a inveja é um dos motivos pelo qual a gente costuma criticar bastante. Outro motivo, insegurança. Insegurança. Isso eu acho muito legal porque muitas vezes ele está envolvido com medo de perder as posições que a gente tem, né? Pode ser, seja no trabalho, seja na igreja. Eu lido e a gente lida com isso muitas vezes. A gente critica um outro. Pastor, eu preciso falar contigo. Tá vendo aquele voluntário lá? Ele tá com uma conduta na rede social dele. Olha, aquela menina tá postando umas fotos. E eu entendo que muitas vezes é cuidado, ou gostaríamos que fosse algum certo cuidado, mas a gente fala em tom de crítica, porque no fundo isso pode ser algo assim, essa pessoa, ela não presta para aquilo que eu estou fazendo, não coloca ela no meu lugar, deixa eu aqui. No trabalho, ao invés de a gente correr atrás do nosso, ao invés de a gente fazer o nosso melhor, a gente quer derrubar o outro. Né? Eu li uma frase do Bill Gates hoje, coincidentemente, e a frase dele era o seguinte, ele fala assim, ninguém é culpado por nascer pobre. Né? Ninguém é culpado por nascer pobre. Você nasceu pobre, a culpa não foi sua. Agora ele fala, se você morrer pobre, a culpa é sua. Óbvio que o Bill Gates, aí a gente pode trazer por várias questões sociais, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu vou mudar a frase. Eu vou falar assim, ninguém é culpado por ser criticado. Você pode ser criticado onde for, certo? Por diversos motivos. Por mais que você esteja errado, você não merece ser criticado, mas está sendo. Agora, você é culpado sim se você começar a criticar os outros por causa disso. Então essa questão de insegurança faz isso. Medo de perder a amizade. Eu vejo muito quando grupos de jovens, de adolescentes na igreja, eles começam a crescer, começam a chegar pessoas novas, começam a chegar novos amigos. Ou você traz um amigo seu e esse amigo seu conhece a igreja, conhece os outros e se torna amigo dos outros. E o que você faz? Você começa a tecer críticas para não perder esse amigo. Eu já vi isso acontecer na minha igreja, é tão triste isso acontecer porque a gente afasta as pessoas do convívio da igreja com medo de perder a amizade, com medo de perder o relacionamento. Ainda mais se você é um rapaz que está afim de uma menina. Isso é muito sério, porque você convida ela para ir para a igreja e aí ela vai, aí ela gosta, aí ela conhece várias pessoas lá que são muito receptivas, seus amigos, né? As amigas da igreja, a galera da igreja. E aí eles começam a receber a sua namoradinha, ou o seu crush, ou a sua crush. E aí você começa a ficar com ciúme, porque fala, meu Deus, e se a minha crush se apaixonar por outro cara da igreja? E aí você começa o quê? A tecer críticas. Tá vendo aquele lá? Não chega muito perto dele não. Cara, cuidado, isso é muito problemático, tá? Outra, mostrar autoridade. Eu sou um pastor e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes quando eu vou criticar alguém, quando eu vou conversar com alguém, eu corro o risco de querer mostrar que eu sei mais. Eu corro o risco de querer parecer que eu sei mais. E Provérbios fala muito sobre isso, que o sábio ele aprende sempre e o tolo ele quer sempre parecer que sabe, tá? É um risco muito grande. Recentemente, um adolescente da igreja, da Life, aqui, da igreja do ministério que eu pastorei na IBB, ele falou, olha, eu chamei ele para pregar e a gente foi construir o sermão junto. E ele falou, vamos lá, vamos conversar sobre o meu sermão, fala o que tu acha aí e tal.
Aí a gente montou o sermão, foi muito legal, ele pregou, e eu anotei várias coisas pontuais, assim, em relação a críticas mesmo, né, do processo, de como ele foi. Só que quando eu fui falar, eu tive que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a gente só vai ver o ponto negativo. A gente só vai ver os erros da pessoa. Porque nós somos muito mais propensos a olhar os erros dos outros, a olhar a falha dos outros. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que pegar e falar, cara, foi excelente. Não porque não tenha sido, foi de verdade. Aí eu falei, foi muito bom, você foi muito eloquente, você pregou mesmo, ele deve estar vendo o vídeo, ele vai ver o vídeo com certeza, ele sabe o que eu estou falando. E aí eu falei, só tem alguns detalhes que você precisa cuidar, mas é natural isso. Por quê? Porque quando eu preguei a primeira vez também foi assim. Quando você pregar a primeira vez vai ser assim. Quando vocês aí forem compartilhar uma primeira vez, com certeza vai ser igual. Tá? Mas qual é o foco? É não querer mostrar autoridade. Não, veja bem, você pontuou errado, você não pregou igual eu. Porque eu já prego há 5 anos, já prego há 6 anos. Cuidado para não criticar os outros querendo mostrar autoridade. E a última que a gente achou, mas com certeza devem existir outras características ou outros motivos para as pessoas criticarem, é a necessidade de atenção. A gente acaba vendo que a gente não é mais tão precioso, tão valioso para as pessoas que estão à nossa volta, e com medo de a gente não ser mais o centro das atenções, a gente começa a falar mal, a gente começa a criticar, a gente começa a reclamar. Você não vai ganhar a confiança de ninguém criticando os outros. Isso é muito sério. Tá? Por quê? Porque eu vi isso na pele, vivi isso na pele, vi isso acontecer muitas vezes na minha igreja, e isso aqui no texto bíblico é muito claro. Porque Jesus ele dá um esculacho no fariseu, porque Jesus conhece o pensamento do fariseu, e Jesus fala assim, Simão, cara, você não fez nada do que essa mulher está fazendo por mim. Então não pense que você criticar alguém vai fazer com que você mantenha a atenção daqueles que você quer. Isso pode funcionar muito na questão do caso das amizades. No caso de querer ter best friends, ter bons amigos, a gente acaba... pro Feldman ser meu bom amigo, o Feldman é o cara que está me ajudando aqui hoje, está gravando comigo. Pro Feldman ser meu amigo e ele não ser amigo de mais ninguém, eu vou criticar os outros, eu vou falar mal dos outros, eu vou xingar os outros. Isso, cara, não garante nada. Por quê? Porque você vai afastar o Feldman das outras pessoas, e isso naturalmente, o Feldman vai perceber isso. Ele vai ver assim, cara, por que o Taveira estava falando mal dessas pessoas? Por que ele estava criticando essas pessoas? E eu vou acabar perdendo a amizade dele, e você vai acabar perdendo a amizade dessas pessoas também. Olha o que Provérbios fala. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, enquanto existem os caçadores de pecado, aqueles que criticam, aqueles que sempre querem ter atenção, aqueles que são sempre inseguros, têm medo de perder as amizades, têm medo de não ser mais referência, têm medo de perder a posição e por isso criticam, e por isso têm vontade, querem ver o outro se ferrar e por isso criticam. São palavras que ferem como espada, que machucam, que falam mal dos outros e os outros não têm nem como questionar, não têm nem como reclamar. Mas, para o outro lado, o próprio texto fala, a língua dos sábios traz cura. Então existe aqui agora o terceiro ponto dessa mensagem, desse texto que a gente encontrou aqui para conversar, da experiência de Jesus, que é o doador da esperança, o doador de esperança, aquele que ao invés de caçar pecados, ele compartilha a esperança. Vamos ler o texto, é um texto um pouquinho longo, eu coloquei algumas palavras aqui, mas eu quero que você abra comigo em Lucas, né, o versículo 44 até o 46. Em seguida, né, Jesus, versículo 43, presta atenção, Jesus fala, versículo 44, tá? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Então presta atenção na cena comigo, Jesus se vira para a mulher e fala para Simão, tá? Ele fala assim, vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, para Simão, ele está falando para Simão, tá?
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Olha só que interessante, o que Jesus vê? O que Jesus observa na situação? Jesus observa o propósito. Ele traz esperança. O fariseu vê o pecado, mas Jesus vê o que a mulher está fazendo. Tá? Jesus sabe que ela é uma pecadora, óbvio. Jesus conhece o meu pecado, Jesus conhece a minha falha, Jesus conhece a tua falha. Agora, ele vê o propósito da mulher. E qual foi o propósito dela? Ela queria adorá-lo. Ela queria se prostrar aos pés dele, ela queria honrar ele, ela queria ungir ele, ela queria dar o que ela tinha de mais valioso. E Jesus vê isso. Enquanto as pessoas, os caçadores de pecados, aqueles que criticam, veem o erro, Jesus vê o propósito. Jesus vê a nova vida, Jesus vê a possibilidade de mudança. A forma como enxergamos e falamos com as pessoas pode trazer vida. Ou seja, ao invés de a gente agir como o fariseu, que fica caçando o pecado, que fica olhando para os problemas, que tal a gente agir como Jesus? Olhar o propósito, olhar o que a pessoa está fazendo de novo, olhar o que Jesus está fazendo na vida dela, olhar as possibilidades novas que ela tem, olhar tudo aquilo que ela pode fazer de positivo, pode fazer de diferente, sabe? A gente corre muito risco de matar uma pessoa por causa do pecado que a gente vê nela e não salvar ou não ser bênção na vida dela, ou não trazer ela, ou não aproximar ela de Cristo, porque a gente não olha para as coisas positivas que ela está produzindo ou para aquilo que Jesus está fazendo na vida dela. A gente naturalmente vai ser sempre mais propenso a ver os erros, a ver as falhas, do que ver o que Jesus fez de novo. Eu falo isso por experiência própria, você deve passar por essa situação também. E, por favor, o que eu quero te desafiar aqui nessa noite é que você não seja alguém que vai afundar mais ainda, que você não seja a faísca que vai incendiar a vida das pessoas, que as suas palavras não destruam, não matem os outros, mas que as suas palavras, que as minhas palavras tragam vida. O meu pastor sempre fala, nunca critique, nunca reclame de uma pessoa em público. Sempre trate com ela disso de forma pessoal, de forma individual. O que os fariseus fizeram, o que o fariseu fez com aquela mulher, no texto de João, fala que os discípulos, Judas principalmente, ele fala assim, nossa, que desperdício, a gente podia usar esse vaso aí, vender esse perfume e com o dinheiro a gente ajudaria os pobres. Por quê? Porque está mais preocupado em criticar, colocar o nosso interesse naquilo. Esse é o grande erro que a gente comete. Não seja alguém que vai destruir os sonhos dos outros, não seja alguém que vai destruir o propósito dos outros. Eu quero encerrar analisando esse texto aqui. E aí, depois de a gente analisar isso aqui, eu quero orar com vocês. Olha só que interessante. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vocês provavelmente já devem ter ouvido isso aí. E principalmente quando se trata de palavrão, né? Quando você fala um palavrão, alguém fala assim, olha, que não saia palavra torpe da sua boca, que você não fale palavrão porque é pecado, porque, onde é que é pecado? Está lá na Bíblia, não saia palavra torpe da vossa boca. Ok, pura verdade, é verdade mesmo, você não deve falar palavrão, a gente não pode, a mesma língua que louva a Deus, falar mal dos outros, trazer maldição. Agora, presta atenção no restante do texto, porque é um restante, essencial para a nossa vida. Ele diz assim, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Vamos simplificar? Nenhuma palavra saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil. Em outras palavras, não fale se o que você vai falar não é útil. Não fale se o que você vai falar não é útil. Útil para quê? Para edificar. Ah, não, eu tenho uma coisa útil para te dizer, só que vai te jogar para baixo, vai te detonar, vai te maldizer, vai te envergonhar. Então não diga, porque vai edificar a pessoa, não vai, você não sabe como é que ela está passando, você não sabe o que ela está vivendo, então não fale aquilo que você não sabe. Eu não posso sair falando tudo que eu penso, tudo que eu acho das pessoas, sem
conversar com ela sem entender o que está acontecendo. Por quê? Porque o meu propósito deve ser edificar os outros. Edificar como? Conforme a necessidade. É necessário eu falar? É necessário eu tecer essa crítica? Existe mesmo necessidade? Às vezes a pessoa já percebeu que errou, às vezes a pessoa já percebeu que vacilou na postura, na conduta. Para que eu preciso ficar falando dela? Para que eu preciso ficar reclamando dela? Para que eu preciso ficar falando dela para os outros? A gente é especialista, esses dias eu postei no meu Twitter, a gente é especialista em ressaltar o pecado dos outros, mesmo quando essas pessoas já tenham se reconciliado ou se restaurado com Deus. Foi o que o fariseu fez com a mulher. Ele se preocupou com o pecado, mas não se preocupou com a restauração. Não seja esse tipo de pessoa. Vamos continuar. Para que conceda graça, presta atenção, a gente só deve emitir alguma palavra, a gente só deve falar alguma coisa quando isso for trazer edificação, se for necessário, e que conceda graça àqueles que ouvem, tanto publicamente quanto pessoalmente. Esse é o meu maior desafio, esse é o teu maior desafio. Quando você for falar sobre alguém, pense nesse texto. É necessário eu falar? Se eu for falar, vai trazer edificação? Mesmo que traga edificação, é necessário que eu fale? E se é necessário que eu fale, isso vai trazer graça, isso vai ser positivo, isso vai ser gratificante para essa pessoa? Porque senão, cara, você não precisa falar. Eu não preciso falar. Agora entenda uma coisa comigo, não se trata só de palavra torpe, como palavrão, como a gente pensa, mas sim palavras ruins. Tudo que for ruim, crítica, xingamento, maledicência, reclamação, murmuração, tudo isso, cara, não edifica, não traz mudança. Então, para encerrar, eu quero te desafiar a pensar sobre isso e a refletir sobre isso. Ao invés de criticar para derrubar, que tal abraçar para levantar? O meu desafio para a minha vida é esse. Eu quero ser um cara que critica menos para querer derrubar as pessoas e abrace mais para ajudá-las a levantarem. E o meu desafio para ti é esse. Critique menos e abrace mais para que os outros possam levantar e que você possa ajudar nesse processo e não ser alguém que vai atrapalhar ou interferir. Eu falei na minha igreja esses dias e eu falo para vocês também, malditos são, isso é verdade, isso é bíblico, malditos são aqueles que impedem os outros de se achegarem a Cristo. Seja por meio da crítica, seja por meio da maledicência, seja por meio de xingamento. Não seja essa pessoa, beleza? Seja alguém que abrace e que levante os outros. As tuas palavras, as minhas palavras podem produzir vida. Beleza? Eu quero orar contigo agora, encerrando esse momento. Feche teus olhos aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse texto, Pai, que nos desafia, que nos provoca, que nos exorta, porque a gente realmente precisa ser confrontado em relação à forma como a gente se relaciona com as pessoas, em relação à forma como a gente critica as pessoas. Pai, que no nosso coração seja removido com a ação do Teu Santo Espírito esse olhar de fariseu e seja trazido com a ajuda do Teu Santo Espírito o olhar de Cristo, que olha a transformação, que olha o poder de restauração, que olha o poder de mudança na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente não afaste as pessoas de Ti através das nossas críticas, através da nossa postura, mas que a gente aproxime elas do Senhor, que a gente aproxime elas do Teu Evangelho, abraçando, recebendo, agradecendo ao Senhor por elas estarem conosco, Pai. Que a gente nos nossos relacionamentos possamos produzir mais palavras de vida do que palavras de morte, Pai. Ajuda-nos, Pai, com Teu Santo Espírito a dominar a nossa língua e a viver para a honra e glória do Senhor também nos nossos relacionamentos. Assim a gente ora entregando isso nas Tuas mãos, Pai. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, Pastor Maicon. Obrigado, igreja, pela oportunidade. Deus abençoe vocês da Juventude Braves. Estou à disposição aí. Quem quiser mandar um recado, é só mandar. Valeu. Tchau, tchau.